paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem. Eu e minha família estamos todos bem. Eu espero que vocês também estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui, né, para mais uma aula dos juniores. E hoje estamos na 7ª lição do 3º trimestre. Isso mesmo, crianças. Passa rápido, né? Já estamos na 7ª lição. E hoje o título da nossa lição tem como um tema: Meu sonho agora é ser livre, tá? E a nossa leitura bíblica está em Gênesis 39, 21, 23 e 41 ao 23, tá? Mas antes, crianças, eu queria fazer uma oração, tá? Vamos todos orar para que o Senhor venha abençoar a nossa aula. Amém? Então, quem tem seus pedidos, que faça agora, coloca no coraçãozinho, pega a Bíblia, que é importante, que tia Suzana vai trabalhar um pouquinho com a Bíblia, tá? Dentro da nossa historinha. E faz os pedidos aí, que o Senhor sabe tudo que nós necessitamos. Amém? Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por este momento tão especial, Senhor, de estarmos aqui para mais uma aula, Deus. Deus abençoa quem estiver assistindo, Senhor, e a quem não pode estar assistindo neste momento, mas numa outra oportunidade, Senhor, vai poder assistir. Deus, que esta aula alcance, Senhor, vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, visita cada lar, Senhor, cada casa. Deus, tu conhece a necessidade de cada criança, Senhor, de cada coraçãozinho, de cada pedido, Pai. Deus, eu creio, Senhor, que maravilhas tu farás, Senhor, nesta aula, e tu farás presença, teu Espírito se fará presente, Senhor. Deus, chega com providência, Senhor, na vida dos enfermos, Senhor, visita, Senhor. Cuida dos nossos pastores, dos nossos administradores, dos nossos diretores, dos nossos do nosso presidente. Pai, eu te peço grandemente, Senhor, cuida dos nossos professores, motiva eles, Senhor, nos dá força, coragem, Senhor, para superar todo este problema que estamos vivendo, Pai, porque Tu estás no controle de tudo. Deus fica conosco, nos dá uma aula abençoada, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, crianças? Amém. Então, vamos lá, né? Dar continuidade à nossa maravilhosa história, né? Então, hoje, vamos todos abrir no primeiro livro da Bíblia, né? Que é o livro de Gênesis, né? Tia Suzana, quando sumiu um pouquinho, você não se preocupe, que tia Suzana volta, ok? Então, o nosso versículo memorizando de hoje que eu trago para vocês está no livro de Salmos 56, 9, parte B. Vamos lá? Uma coisa eu sei, Deus, estar comigo. Olha que coisa linda, Salmos 56, 9, parte B. Uma coisa eu sei, Deus estar comigo. Salmos 56, 9, parte B. Que coisa linda, crianças. Olha só, isso é uma afirmação, né? Uma coisa eu sei, Deus estar comigo, né? Então, assim, a certeza que temos que Deus está com a gente a todo tempo, a todo momento, sejam momentos difíceis, sejam momentos alegres, sejam nas tristezas, sejam nas dificuldades, Ele está conosco, né? Então, vamos lá, vamos repetir, né? Novamente com tia Suzana, vou repetir, tá certo? Salmos 56, 9b. Uma coisa eu sei, Deus, estar comigo. Salmos 56, 9b. Agora só vocês naquele coral bem grande que eu gosto de ouvir todos vocês no trecho, tá bom? Cita o livro, que é o Salmos, o capítulo, que é o grandão, esse número aqui, 56, e o verso, que é o 9, a parte B, tá? E depois vai aqui para cima e faz a citação do que está descrito. Então, vamos lá. Salmos 56, 9, parte B. Uma coisa eu sei, Deus está comigo.
Salmos 56, 9, parte B. Amém! Que coisa linda, né? Essa é a certeza que nós devemos ter todos os dias em nossos corações. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, crianças. Você sabe o que é uma prisão? Quem é que sabe o que é uma prisão? E para que serve uma prisão? Hein? Algum de vocês sabe aí? Depois eu vou sair um pouquinho aqui, vou sumir e volto já. Gente, eu trouxe essas duas imagens aqui para vocês entenderem um pouco o que é uma prisão. Essa aqui, desse lado aqui, como vocês viram, eu coloquei aqui, ó, na época de José. Era mais ou menos assim, lá no Egito, era a prisão era nessa forma aqui. E hoje, atualmente, nos dias atuais, em alguns estados, né? Depende muito de estado para estado, as prisões, ela é mais ou menos nesse padrão aí, tá? A prisão, ela é um lugar onde ficam as pessoas que fazem coisas erradas, né? Que desacatam as leis, né? As leis dos homens, né? E elas são presas por ter cometido alguns erros, praticado alguns crimes, mas também existem algumas pessoas que são presas injustamente. São pessoas que não cometeram nenhum erro, nenhum crime e estão lá por engano, por falta de provas, por falta do processo, por parte burocrática, enfim. Isso acontece muito, isso é extremamente normal, desde a época de José, isso acontece até nos dias atuais. Às vezes prendem pessoas erradas, prende pessoas porque estava no meio num momento de uma confusão e ali a polícia chegou, levou todo mundo e aquela pessoa estava lá e foi no meio, não tinha culpa de nada. Mas daqui que ela prove que não é culpada, ela fica presa até que prove que seja inocente. Então a prisão é para guardar as pessoas que sejam uma ameaça para a sociedade. Amém, crianças? Até aí tudo bem. Então, eu estou trazendo para vocês a revisão da lição 6, né? Que teve como tema Nunca Sonhei em Ser Escravo, né? Lemos no Salmos 34, 12 e 13, né? E Potifar, mesmo gostando de José, ele acreditou na história de sua esposa, né? E José foi levado e jogado na prisão. E aí eu trago para vocês essas duas imagens, como vocês podem ver, é nítido que José, ele não cometeu nenhum erro, né? Ele simplesmente fugiu do erro, né? Do pecado. Mas assim, ele foi caluniado e foi jogado na prisão injustamente, porque ele não teve culpa, né? Foi a mulher de Potifar que queria se abraçar com ele, beijar ele, e ele saiu correndo e ela segurou a capa dele, tá? Então, crianças, na lição passada, vimos como José foi preso, né? Após sofrer calúnia, mas o Senhor estava o quê? Com ele e o abençoou, de modo que ele logo conquistou a simpatia do carcereiro, né? Ele foi para a prisão, mesmo assim, na prisão, ele conquistou com a simpatia dele, porque ele era um rapaz muito abençoado, um rapaz muito simpático, educado, e logo ele, em questão de dias, ele conquistou a simpatia do carcereiro. Tia Suzana, o que é carcereiro? Carcereiro é a pessoa que guardava a prisão, ou seja, o responsável, o chefe de todos os presos, ou seja, a pessoa responsável por todos os prisioneiros, ou seja, se fugisse algum prisioneiro dali, esse carcereiro tinha que dar conta. Então era muita responsabilidade, né? E também aprendemos na nossa lição passada que a mentira, ela é
ela não é um bom caminho, né? É um caminho que não é um bom caminho, que ela que devemos nos desviar, né? Se quisermos herdar as bênçãos de Deus, né? Ela não é um bom caminho, mas é mais um caminho que devemos nos desviar. Foi o que José fez, não foi? Correu. Se quisermos herdar as bênçãos de Deus, não é isso? Então, a mentira não é legal. E foi o que a mulher de Potifar fez, ela mentiu, né? Então, assim, a mentira, a gente tem que se desviar dela, né? Para que a gente possa herdar as coisas, as bênçãos de Deus, né? E agora a gente vai seguir para a nossa lição. Então, José, ele, né, foi jogado lá na prisão. E, assim, ele teve um momento de reflexão dele e ele pensou um pouco nos sonhos dele. É normal, né? José poderia ter, assim, desanimado, né? Mas, assim, ele encarou a situação com perseverança, né? Com esperança, né? Da mesma forma que fez na casa de Potifar. Né? Ele disse, não, eu não vou desistir, não. Eu vou ser o melhor prisioneiro. Da mesma forma que eu fui o melhor escravo na casa de Potifar, eu vou ser o melhor prisioneiro. Então, assim, ele tinha um pensamento muito positivo, né? E isso fazia toda a diferença na vida de José. José era diferente, né? Então, ele conquistou logo a confiança, né, do carcereiro. Então, por que ele fez isso? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele disse, Senhor, eu creio que tu estás comigo e eu creio que algo vai acontecer na minha vida. Eu não estou aqui por nada. E eu não vou desistir dos meus sonhos, né? E ele assim, ele sabia, ele tinha essa certeza no coração dele que algo ia acontecer e que tudo que estava acontecendo na vida dele não era por acaso, né? Glória a Deus por isso, né? Por isso que o salmista, a gente fez a citação do Salmo 56, que diz que uma coisa eu sei, Deus está comigo, né, criança? É muito forte. Amém? Vamos seguindo. Vamos lá. E, crianças, olha só que legal. Então, olha só. Logo, logo, José se destacou dentre os prisioneiros pela a dedicação, pelo seu comportamento, né? Pelo seu companheirismo, né? E claro, né? Porque Deus o abençoava. E o carcereiro gostou muito de José e colocou, crianças, ele como chefe de todos os presos. Crianças, olha que maravilha! Vocês acreditam nisso? É isso mesmo. Olha só, porque ele era gentil, ele era doce, ele não maltratava ninguém, muito pelo contrário. Ele sempre estava preocupado se um estava triste, porque aquele estava assim. Então ele sempre chegava e perguntava: o que é que está acontecendo? O que é que você está precisando? Até mesmo o carcereiro, ele ajudou algumas vezes. Então vamos ler na nossa Bíblia? Vamos lá, que tia Suzana gosta. Então, olha, o carcereiro estava assim, sabe? Ele fazia tudo muito direitinho, né? Então, o carcereiro estava achando era bom, né? Porque José estava tomando de conta. Então, vamos lá pegar nossa Bíblia. Vamos pegar nossa Bíblia, que a tia Suzana já pediu, ó, em Gênesis. Vamos lá. Capítulo 39, verso 31, 23. 21, 2, 33. Vamos lá? O que é que diz aqui? Vamos lá. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. Que legal! O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Criança, que coisa linda, né? Para você ver.
Mais uma vez eu repito o que o salmista colocou nesse Salmo 56, né, que foi o nosso memorizando, né? Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Então, José tinha essa certeza que Deus estava com ele, né? Então, assim, não adianta, né? Quando Deus... Então, crianças, como ele já estava assim dominando toda aquela parte, né, da cadeia, que para José era uma satisfação aquilo ali, né? Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, né? E isso, o chefe dos copeiros, que eram encarregados de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou muito furioso com os dois e mandou os dois que fossem para a cadeia. Mandou o padeiro e o copeiro para a cadeia, que ficassem, né? Então, no mesmo lugar que José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali. E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles, né? Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Cada um sonho diferente. Cada sonho queria dizer alguma coisa. Só que, o que aconteceu? José percebeu que eles estavam um pouco estranhos. Aqui é José. A Suzana botou até aqui a setinha, José. Então, como José era muito atencioso com todos, José achou eles meio triste, meio cabisbaixo e tal. Aí disse assim, o que está acontecendo com vocês? Eu tenho percebido que vocês não andam bem essa manhã. O que foi que houve? Porque ele se importava com todos os presos, né? E aí os dois começaram a conversar com ele, né? E disse que tinha tido um sonho, né? E José achou interessante e disse assim, aí assim, já que os irmãos dele, né, chamavam ele de sonhador, né? Que ele era o rei dos sonhos, era o sonhador. E aí José disse assim, seus sonhos haviam levado àquele lugar, né? E agora ele era o sonhador, né? Como seus irmãos o chamavam, né? E quem sabe ele não poderia ajudar, né? Pessoas com seus sonhos, né? Então, o copeiro ficou até um pouco animado, né? Que José falou que contou-lhe seu sonho, vamos ver como era, né? Então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 40, 9, 10 e 11, tá? Pra gente ler um pouquinho como é que foi. E aí, José... eu conheço alguém que pode interpretar os sonhos de vocês. É verdade, José? É verdade. Me conte, né? E aí, eles todos empolgados. Vamos entender o significado dos sonhos do copeiro e do padeiro, né? Abram a Bíblia em Gênesis 49, capítulo 40, versos 9 ao 11. Ok, crianças, acharam? Que a Suzana já pode começar. Gênesis 40, capítulo 40, versos 9 ao 11. Ok? Então, a interpretação do sonho do copeiro era com uvas e a do sonho do padeiro era acho que era com pães. Vamos lá ler. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e disse, sonhei que na minha frente havia uma barreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíram, apareciam as flores, e estas viraram umas uvas.
Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, aí José fez um pedido. José, obviamente, fez um pedido para ele, né? Lógico. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim. Por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir para a cadeia. De fato, realmente, José não fez nada. Só, crianças, que quando chegou a parte do padeiro, o padeiro viu que a explicação era boa, diferente, né? E aí o padeiro ficou todo animado, né? Só que aí José ficou todo sem jeito assim para falar pro padeiro, né? Aí o padeiro, e eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros faziam para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José assim explicou. Ele ficou meio triste para explicar, mas ele tinha que falar, né? O sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Que horror! É verdade, crianças. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário e mandou chamar o copeiro para de volta, né, como funcionário para servir as bebidas, né, o vinho, né, o banquete, e mandou chamar e também o chefe dos padeiros, né? Só que o copeiro ficou trabalhando e o padeiro ele mandou executar conforme José tinha falado. Então tudo aconteceu e houve banquete, houve tudo, aconteceu exatamente como José tinha feito a revelação, né? A interpretação do sonho do padeiro chefe. Foram 3 dias e ele morreu, né? E o do copeiro, 3 dias e ele viveu, né? Só, crianças, que o copeiro esqueceu de José. Exatamente, crianças. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José. Ele esqueceu completamente. Eu acho que ele estava tão feliz, tão empolgado, né, pela liberdade, né, e viu a situação também do padeiro, né, que ele não esperava que aquilo acontecesse, e ele não tinha como evitar também a situação do seu colega, né, e ele esqueceu completamente. Então, mesmo na prisão, José permaneceu fiel a Deus, né, de caráter firme e temente a Deus, né, estava preso injustamente e mesmo assim, crianças, dava testemunho de Deus, honrando em todas as suas palavras, né, e atitudes, e mesmo sendo esquecido pelo chefe dos copeiros, não se ouviu José murmurar ou reclamando. Ele confiou que Deus estava com ele, crianças, né? E no momento certo seria libertado daquele lugar e que um dia os seus sonhos
se realizariam. Essa é a certeza que José tinha no seu coração. Assim como José, crianças, devemos confiar em Deus e esperar, pois certamente Ele sempre nos trará socorro, seja qual for a situação. Por isso que o salmista faz essa colocação, né? Eu, assim, me encantei com esse salmo, salmos aqui, esse Salmo 56, do nosso Memorizando, que é um salmo tão lindo, né? Salmo 56, 9, parte B, onde diz: uma coisa eu sei, Deus está comigo. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Então José repetia essas palavras todos os dias. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Se estava bom, se estava ruim, ele dizia: uma coisa eu sei, Deus está comigo. Assim como José, criança, você tem que fazer a mesma coisa. Amém? Amém, crianças? Então, crianças, eu deixo para vocês aqui a informação da revista do aluno. Está disponível para acompanhar gratuitamente no site da CPAD, certo? Uma edição especial online da revista Infanto Juvenil, né? Não perca tempo, o acesso. Vamos todos estudar a palavra de Deus, certo? O link tá aí embaixo, tá? Dá tempo de copiar, então dá Ctrl C, tá? Não deixa de baixar, tá? E acompanhar, tá? Crianças, o meu muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço a vocês de coração. E a próxima aula, não percam, crianças, porque vai ser espetacular, vai ser incrível, né? Porque José vai interpretar agora os sonhos do rei. Então, ninguém pode perder essa aula extraordinária, porque vai ser uma aula espetacular. Não perca a aula número 8, porque vai ser maravilhosa, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo especial no coração de todas vocês. Amém?